Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos estar salmodiando, como de costume, Salmo 98. Diz assim a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com trombetas e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo, e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo, e o povo com equidade. Até aqui. Amém? Amém. Vamos ao nosso texto base, livro de Provérbios, capítulo 31. É o próximo livro da Bíblia, Provérbios 31. Nosso texto base é o versículo 10. E aí nós vamos orar pela palavra. Provérbios 31, 10 diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de aprender os teus caminhos. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Veja, semana passada nós falamos do papel do homem. Lógico, você nunca vai conseguir pegar todos os aspectos da existência humana numa única palavra. Porém, você vai trabalhando, você vai vendo o que a Bíblia fala e você vai situando os cristãos. O que acontece? Nós vivemos uma época hoje onde existe uma crise de identidade. As pessoas, muitos, não sabem exatamente como se portar, não sabem qual é o seu papel, não sabem que áreas que têm que ser desenvolvidas. E para nós cristãos, nós temos tudo isso mastigado. Então essa questão de papéis, talvez o que mais falta para que os casamentos sejam felizes, é cada um conhecer o seu papel. É entender o que Deus, através da Escritura, nos comunica como sua verdade. Identificando isso, eu sei o alvo que eu tenho que seguir. Cada um sabendo o seu papel, você evita a confusão. Hoje em dia, como nós vivemos o auge do humanismo, eles querem nos incentivar a levar uma vida sem padrões. E veja, como eu não sei o padrão que eu tenho que tomar, o resultado disso é desastroso. O que a gente mais vê são famílias desestruturadas, casamentos desfeitos, filhos vivendo uma vida maluca, o casal vivendo uma vida doida e muitas vezes, uma grande maioria, acaba em divórcio, mesmo em meios cristãos. E por que um cristão vem a se divorciar? Eu vou te dar um exemplo claro, porque um não amou o outro segundo a Bíblia, e amar segundo a Bíblia é seguir princípios, é seguir valores. Amor é um caminho que vai resultar num sentimento saudável. No caso hoje, nós vamos estar falando das mulheres. E no material que eu separei, para estar trabalhando em cima dele, eles trazem alguns exemplos. Por exemplo, que tipos de mulheres e mães mais sucedidas que a gente vê hoje? Veja como, em algum ponto aqui, você vai lembrar de alguém, ou vai lembrar de algum ponto da sua vida que você já cometeu esse erro. Então, o primeiro caso, mulheres desleixadas. Veja, não se preocupam com a limpeza, não se preocupam com a ordem das coisas, não se preocupam com a organização, não se preocupam com o bem-estar.
a vida delas é uma bagunça. E o argumento que elas dizem é o seguinte: olha, o tempo da escravidão já passou. Eu também quero viver minha vida. Os outros da casa também têm que fazer sua parte, coisas que nós concordamos. Mas veja, tem que ter uma autoridade funcional, alguém que zele pelo bem-estar. Entendeu? Existe uma vocação para a mulher para administrar bem essas coisas. Dentro do lar a gente brinca que o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Por quê? Porque as mulheres gerenciam muito bem o funcionamento da sua família. O que nós vemos hoje? Mulheres que acordam tarde, mulheres que são relaxadas. Como que alguém que acorda 11 horas da manhã ou meio-dia vai conseguir encontrar tempo hábil para gerenciar toda a sua casa? Hoje em dia nós vivemos uma geração de muitas mulheres desleixadas. Que caso mais aqui que foi separada, veja, em decorrência, preguiçosa. Não tem a mínima vontade de fazer o certo, não quer aprender como fazer o certo e perde horas e horas e horas com coisas fúteis, com celular, com coisas que não vão edificar o seu lar. Isso aí vai trazer problema. E em cima disso aparece um outro modelo, aquela mulher passiva. A mulher passiva, gente, um dos piores tipos de rebeldia que tem é o da mulher passiva. É aquela mulher que sempre responde para o marido: olha, o que você achar para mim está bom. Isso é pecado. O seu papel não foi, você não foi dada por Deus ao seu marido e à sua família para dizer o que você achar está bom todas as vezes. Você é uma auxiliadora, você está em submissão, debaixo da mesma missão. A sua opinião é importante, sendo feita de maneira bíblica. É muito fácil ser passivo. Esse é o erro de muitos homens. Tem homem que é passivo, também cai no mesmo erro. Isso é rebeldia, isso é quase um orgulho disfarçado. Que mais que eu separei aqui? Veja, mulheres insubmissas. Aqui no exemplo, a gente brinca que existe o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Aí algumas mulheres falam assim, ó, minha avó era assim, era mandona, minha mãe era mandona, eu vou ser mandona. Mas irmã, peraí, você nasceu de novo. Você não está mais debaixo do império das trevas. Você está no reino da maravilhosa luz de Deus. E o reino de Deus funciona de regra diferente. Você não vai ser feliz e você vai trazer muito prejuízo para a sua vida se você não trouxer os princípios do reino de vida, do reino de Deus para viver. Entendeu? A insubmissão é extremamente praticada hoje em dia em meios cristãos. O mundo lá fora não dá nem para dizer. Estou falando de igreja. O que tem de problema de insubmissão e de passividade nos lares cristãos é absurdo. Que mais? Mulheres ansiosas. Veja, a questão da ansiedade, o que acontece? Veja, isso daí está diretamente ligado a uma coisa chamada psicologia. Veja, eu compreendo que um médico psiquiatra, que vai cuidar da medicina de um cérebro, ele pode ajudar na fisiologia. Agora, a psiquiatria, ela é extremamente problemática. Por quê? Vamos supor, a psicanálise, aliás, perdão. A psicanálise é problemática por quê? Primeiro, retirou-se, estou falando de meio cristão, a autossuficiência da Bíblia para resolver problemas existenciais. Hoje em dia, se você fizer uma pergunta para os cristãos brasileiros e falar, eu estou com uma pessoa com problema existencial, o que essa pessoa tem que fazer?
99% vai responder, precisa procurar um psicólogo. Eu vou te dar a resposta bíblica. 100% precisa de um aconselhamento bíblico bem feito. Entenda, eu não estou falando de enfermidades do cérebro. Enfermidade do cérebro, a Bíblia pode ajudar, Jesus pode curar. Mas enfermidade do cérebro é cuidada com tratamento médico. O que eu estou falando é aquela ansiedade comportamental que surge. Em vez das pessoas buscarem a palavra de Deus, que é autossuficiente, as pessoas começam a buscar todo um conjunto de ideias pagãs. Os pais da psicanálise são pagãos. Vários psicólogos dizem que a intenção deles era acabar com a Bíblia nos aconselhamentos. Veja, Deus nos deu um livro, esse livro trata de todos os aspectos, esse livro tem gente injustiçada, mal compreendida, perseguida, gente que a vida não deu certo, gente que fez tudo errado, gente que pecou até o último fio de cabelo, tem gente louca. Esse livro nos dá a solução. Por mais que a psicanálise possa ajudar a identificar um problema, ela não tem a solução, porque a solução está em Deus, a solução está em Cristo. Veja, a Bíblia nos fala, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes apresentei vossas súplicas, petições a Deus. Se você crê, você confia. Se você confia, você vai andar de uma maneira de quem tem confiança no Todo-Poderoso. Tem mulher que tira a paz da casa por sua ansiedade, quer tudo na hora, quer tudo do jeito dela, quer tudo daquela maneira e vamos, destruiu a paz da casa. Amém? Que mais? Essa daqui é muito reclamado. Mulheres faladeiras. Veja, infelizmente, tem muita gente que esquece que nós nascemos com 2 orelhas e uma boca. A Bíblia chama as mulheres faladeiras também de mulheres rixosas e mulheres gotejantes. Tem mulher que fala o tempo todo. Vou dar um exemplo prático. Os homens têm uma maneira de agir. O camarada chegou do trabalho, está de cabeça quente. O que você tem que fazer? Ele precisa de um tempo, ele precisa chegar, tomar banho, jantar, colocar o pensamento no lugar. Aí o tico e o teco, que são os 2 neurônios do homem, começam a se harmonizar. Tem mulher que o marido chega em casa cheio de problema e ela descarrega um caminhão em cima dele. Entendeu? E aí chega num ponto, a maneira que isso é feito, porque entenda, ó, o antagonismo. Ao mesmo tempo que nós ensinamos que os maridos têm que dar atenção para sua esposa, e que a sua esposa tem necessidade de conversar com ele, é uma necessidade da mulher. Esse é um lado da moeda que precisa ser ensinado para os homens. Olha, varão, dê atenção para sua esposa, ouça o que ela quer conversar. Veja as necessidades dela, ela precisa disso. Esse é um lado da moeda. O outro lado são aquelas mulheres que não param de falar e ficam gotejando na cabeça do marido. Vai dar briga com certeza, e o marido vai fechar o coração, e o relacionamento vai azedar. Saiba como falar, até para fazer uma reclamação. Você tem que ter sabedoria para fazer a reclamação. Por exemplo, vamos aprender com Jesus. Jesus era duríssimo nas suas palavras. Mas normalmente ele primeiro falava algo positivo e aí na sequência ele vinha e dava nos dedos. Por exemplo, ele já falou para alguns assim, ó, respondestes bem.
Mas aí depois veio e deu nos dedos. Tem que desenvolver a maneira de falar, o tempo de falar. Existem assuntos que necessitam de oração. Senão a resposta vai ser não. Senão você vai aumentar o problema. A maneira respeitosa de falar. A Bíblia fala que Sara chamava Abraão de Senhor. Muita gente entende esse versículo de passagem errado. O que a Bíblia está querendo dizer é que Sara era extremamente respeitosa com Abraão. Existe uma maneira de conversar com o homem. Existe uma maneira de conversar com o seu marido, até para facilitar a vida dele, para evitar com que ele erre. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar, porém a tola o destrói com a própria mão. Uma das maneiras de destruir o lar é falar o tempo todo, até espumar o canto da boca. Chega uma hora o cara nem está ouvindo mais. Ele só vê aquela boca mexendo, um batalhão de palavras. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí a esposa fala, você não está me ouvindo? Não, não está ouvindo. Porque você não está sabendo conversar, não está sendo uma mulher sábia. Até para reclamar, você tem que ter sabedoria. Tem que fazer com respeito. Da mesma maneira o homem, quando vai falar algo, tem que falar com respeito. Isso aqui serve para os dois. Que mais? Mulheres autoritárias. Olha, vou dizer uma coisa para você. Primeira coisa que elas fazem. Querem que o marido faça somente a sua vontade. Gente, isso é tão comum hoje em dia. A mulher fala que é submissa, mas na prática é extremamente autoritária. E tem mais, além dela querer que faça da maneira que ela quer, muitas querem que ele faça coisas que não são da alçada dele. É um autoritarismo duplo. Quando a Bíblia fala, lá em Gênesis, que Deus se dirige à mulher, dando uma maldição, ele fala, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Muita gente pensa que aquela passagem está falando de casamento. Mas quando você faz uma interpretação mais profunda do texto, aquilo ali está falando, não está querendo dizer que toda mulher quer casar, como muitos interpretam. Aquilo está falando de casamento no seguinte sentido. O marido domina a casa. E a mulher tenta sobrepujar ele. O que vai acontecer? Confusão. Existem casais cristãos que o homem se omitiu. Que o homem abriu mão da sua liderança. E a mulher reina na casa da maneira que ela quer. Ela faz exatamente o que bem entende. Isso aí vai resultar em muitas desgraças. Um lar desestruturado, um casamento desfeito, um adultério. Eu lembro na igreja que eu fui salvo, o pastor deu um exemplo notório. Um casal que chegou para um aconselhamento, a mulher tinha caído de adultério. E aí, quando foi ser feito o aconselhamento, o discipulado, tudo, o que o pastor foi percebendo? O pastor foi percebendo que os anseios daquela mulher não eram sexuais, mas eram anseios de ter um homem de verdade do lado. E quando ele aprofundou mais ainda o aconselhamento, ele teve uma segunda surpresa, que a prática de vida daquela mulher anulou o marido. E aquilo destruiu aquele casamento. Até onde eu sei, o casamento foi refeito, mas a duras penas. Entendeu? Porque um homem que foi feito para liderar e que é tolhido dessa liderança, com certeza vai ser um homem frustrado.
E ao se frustrar com o casamento, ele vai se tornar um marido alheio. E a carga que vai vir sobre aquela mulher autoritária vai ser tão grande que ela não vai conseguir suportar. Muitos não sabem a quantidade de alcoolismo que tem hoje no meio feminino, a quantidade de mulheres que fumam, a quantidade de mulheres no meio cristão que não usam bebida alcoólica, nem fumam, mas fazem uso de antidepressivos. É enorme. Por quê? Porque a mulher está fazendo algo para o qual ela não foi preparada, ela não foi comissionada para aquilo. Tudo por ser autoritária, entendeu? E isso destrói casamentos. Amém? Que mais? Mulheres ciumentas. Gente, uma mulher ciumenta, a Bíblia fala que ela é como uma pedra no sapato do marido. Eu entendo que tem que vigiar. Na igreja nós ensinamos para os irmãos cuidar da irmã, a irmã cuidar do marido, cada um zelar pelo seu casamento. Se existir alguma aproximação indevida, sempre é bom estar do lado. Na igreja nós orientamos a tomar cuidado. Mulheres, evitar de ficar conversando demais com os homens que não são seu esposo. Homens, evitar ficar conversando demais com mulheres. Todo esse cuidado a gente tem. Agora, se o ciúme passar do bom senso, vai destruir o casamento. Tem mulher que vê coisa onde não existe. E isso deixa os homens, principalmente se ele for um homem de Deus, tremendamente irritado. Amém? Que mais? Mulheres passeadeiras e ausentes. Olha de onde tirou. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não me entenda mal. Mas tem mulher que só não é passeadeira para vir para o culto. Se for para ir para a casa da mãe, se for para ir para a casa da tia, se for para ir fazer compra, se for para ir fazer qualquer coisa que ela gosta, ela é a primeira da fila. E com isso acaba se ausentando. E se o marido tenta falar qualquer coisa, ela já vem dizer que ele está oprimindo. Entendeu? Existem limites, existem horários, existe permissão. Irmã, aprenda uma coisa, se você está querendo passar mais tempo com as suas amigas, mais tempo com as suas parentes do que com o seu marido, tem algo errado com o seu casamento. E esse algo errado precisa ser tratado. Isso é sintoma de algo mais sério. Porque a Bíblia fala que a mulher casada, ela não cuida apenas das coisas de Deus, porque ela cuida de agradar o marido. Da mesma forma que o marido casado não cuida apenas das coisas de Deus, mas de como agradar sua esposa. Você recebeu o dom do casamento, você tem que viver ele de maneira bíblica. Muitas mulheres, elas se fogem para a igreja. Inventam uma série de compromissos em nome de servir a Deus. E os seus maridos e seus filhos se sentem roubados. Hoje em dia, muitas fogem para o trabalho. Não, eu tenho minha carreira. Como que eu vou desenvolver minha carreira? E tem que se tomar cuidado com a questão do trabalho, porque veja, como que uma mulher que passa 12 horas por dia fora de casa vai conseguir ser uma boa mãe? Como que ela vai executar o seu ministério? Veja, Paulo fala que mulheres não podem ser pastoras, mas serão salvas criando filhos. O que ele está querendo dizer? Que as primeiras ovelhas que você tem na vida, mulher, são seus filhos.
Serão salvas criando filhos, está falando disso, a vocação feminina para criar homens e mulheres de Deus completos. A Bíblia também fala de mulheres mais velhas que ensinam as mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa, ordeiras, uma série de qualidades. Existe ministério que somente uma mulher é capaz de fazer. Aí a pessoa fala, tá vendo, pastor, a Bíblia é um livro preconceituoso. Porque o pastor já falou 3 vezes sobre mulher ser submissa. Gente, te falar uma coisa, você precisa estudar mais a Bíblia. Porque a Bíblia ensina o seguinte, que Jesus foi submisso ao Pai. E que o Espírito Santo fala da parte de Jesus. Um submisso ao outro, cada um tem o seu papel, os 3 na mesma missão, iguais. Lembra, servimos um único Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas dentro da Trindade existem papéis. Jesus Cristo, o Criador do Universo, nosso Deus, foi submisso ao Pai. O ministério do Espírito Santo é exaltar a obra de Cristo. Aí você vem me dizer que o Deus Jesus Cristo é submisso, trabalhando na missão de resgate da humanidade perdida, e você não pode ter uma submissão bíblica para ter um bom casamento, para cumprir a vontade de Deus. A submissão bíblica vai te proteger. A submissão bíblica vai conservar a sua saúde. A submissão bíblica vai fazer com que unção vinda de Deus se manifeste na sua vida. Só que qual é o problema? A sua mente não foi renovada. Romanos 12:1, não vos conformeis com esse mundo, mas renovais a vossa mente, para que experimentais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu renovo a minha mente? Removendo o lixo do mundo que foi colocado para mim. Irmã, veja, nada contra a mulher ter um trabalho fora. Mas para pensar o que fizeram. Veja, diminuíram o salário do homem, colocaram as mulheres para trabalhar com salário pior ainda, retiraram as crianças de casa e agora estão educando seus filhos com valores que você abomina. E cada vez mais cedo estão querendo colocar as crianças na escola. Por quê? A ideia é uma só: destruir a família. Eu sou pai de 2 moças, as 2 são casadas. Eu sempre orientei, olha, procura um trabalho onde você pode ter um escritório em casa, uma profissão que você possa desenvolver. Por quê? Para que você se desenvolva nas várias facetas. Está cheio de testemunho de mulheres executivas que hoje envelheceram. Chegaram na casa dos 60, 70 anos e olharam para trás e viram que não valeu a pena. Como diz Jesus, ganhou o mundo inteiro e perdeu a própria vida. Você que é mulher, que é solteira, tem que parar para pensar. Agora é lógico, veja, já aconteceu, já vi gente na igreja, que a pessoa estava passando por uma crise dificílima, faltava recurso, tudo quanto é maneira. Não estou falando de exceções. Eu já vi casos onde mulheres tiveram que sair para trabalhar. Mas aquilo é momentâneo.
Veja, o casal está desempregado, só a mulher arruma emprego. O que vai fazer? Ela vai sair para trabalhar enquanto o marido está procurando e ele vai fazer a retaguarda. Porque os dois estão debaixo da mesma missão. Mas há que chegar um momento em que o homem ajeita o emprego, se fortalece e a mulher adequa as suas funções, avaliando até se é caso de trabalhar fora. Porque tem muita mulher que sai para trabalhar fora para ganhar 1.000 e gasta 800. E destrói a vida. Agora, vai chegar para uma jovenzinha hoje e fala para ela o que ela acha de ficar em casa. Você vai se assustar com as respostas. Vão dizer que você é maluco, que você é ultrapassado, que você é retrógrado. Entendeu? Mas não estão pensando no conjunto da vida. É necessário ter equilíbrio. Veja, eu não gosto muito de dar exemplo pessoal, mas aqui na nossa casa, minha esposa, eu sou vendedor, minha esposa é vendedora, excelente vendedora. O que nós fazíamos? Ela 2 tardes por semana, ela saía para trabalhar, atender clientes. Eu, todos os dias, quando chegava às 5 da tarde, estava em casa. Aí o que acontecia? Ela saía de casa em torno de 1 da tarde, 1h30. Sempre tivemos alguma pessoa nos auxiliando, uma pessoa de Deus. Até a irmã Aida nos ajudou bastante. Então as crianças ficavam 2, 3 horas fora, quando não estudavam à tarde. Porque quando estudavam à tarde nem precisava. Mas sempre tinha um adulto próximo. Foi um projeto de vida pensado, o casal junto. E olha, essas 2 tardes que ela saía por semana nos abençoaram grandemente. Porque era uma receita a mais que eu sozinho não conseguiria fazer. Apesar que anos mais tarde, nós mudamos. Hoje quem faz todo o trabalho externo sou eu. E ela faz todo o trabalho de computador. E está feliz da vida. E eu estou conseguindo executar o meu trabalho e o dela. Talvez ganhássemos um pouco mais? Sim. Mas eu pergunto, você quer ter paz ou você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro ou você quer servir a Deus? Porque pode acontecer como acontece com muita gente, isso tem aumentado demais. Tem mulher morrendo de infarto precoce. Tem mulher tendo AVC e ficando com paralisia no corpo, precoce. Porque está vivendo uma vida de homem e desenvolve as mesmas enfermidades. E os mesmos maus hábitos de alimentação, de sono. Tem mulher que está sujeita a um estresse enorme, que ela não precisava ter esse estresse. Tudo por falta de um modelo bíblico. Tudo por ganhar. Gente, numa boa, ninguém pica dinheiro. Ninguém joga dinheiro pela janela. Mas para ganhar R$1.000 a mais. Será que não consegue na vida cortar algumas coisinhas? E gerar uma renda extra e contrabalançar? Precisa vender os seus filhos. A grande pergunta é, você vai perguntar para Deus como deve ser o seu trabalho? Ou você vai perguntar para o Deus do dinheiro, Mamon? Se você perguntar para Deus, Deus vai te dar uma vida equilibrada. E eu vou te provar na Bíblia. Agora, se você perguntar para Mamon, você vai vender sua vida para o diabo. Vai ser salva. Mas vai chegar lá com uma vida destruída. E quando você tiver com os cabelos brancos pintados,
Você vai olhar para a cara do seu filho e falar, quem é esse esquisito aqui na minha frente? Da onde que esse meu filho tirou essas ideias? Porque nós vivemos num mundo que quer destruir a família. E que está trabalhando para destruir a moral judaico-cristã. Aberto. E o ataque mais pesado que esse sistema maligno, essa mente por trás do sistema, faz contra as famílias é retirar as mulheres do lar. Sabe por que ele faz isso? Porque mulher tem antena. Mulher por natureza é esperta. Mulher por natureza sabe quando uma ameaça chega próxima. Só que aí eu vou e tiro ela do habitat natural dela, fazendo um trocadilho. Eu retirei todo o sistema de defesa da casa. Porque muitas vezes quem identifica o problema é a mulher, e quem vai lá dar porrada, arrancar os tocos é o homem. Porque os dois são uma equipe. E trabalham juntos para o mesmo objetivo. Mas tem coisas que o homem leva muito mais tempo para perceber. A mãe olha e fala, olha, amor, tem alguma coisa errada com esse menino aí. Ó, aquela amiguinha da nossa filha lá, não senti boa coisa. Agora você pega uma mulher atarefada, estressada, sem tempo, vai sentir o quê? O Espírito Santo vai falar, vai bater num muro. Bom, bom, bom. Porque o Espírito Santo fala conosco. Só que o meu rádio não está sintonizado, por isso que eu não ouço. Entenda, gente, embora a gente não ouça a voz sobrenatural de Deus, Deus fala conosco o tempo todo. E a hora que Deus fala, ele é eficiente para se comunicar de uma maneira que você entenda. Ou é uma passagem bíblica, ou é um versículo bíblico, ou é um trecho de uma pregação, ou é um trecho que você está lendo da Bíblia, ou é uma frase que uma pessoa fala. Mas Deus é competente para se fazer entender, para te dar percepções. Agora você está a milhão, com o pé no acelerador, vai chegar a primeira curva, vai passar reto. Amém? Pensem nisso. Que mais? Veja, as mulheres camaleoas. O que é o camaleão? O camaleão é aquele bicho que ele muda a cor de acordo com o ambiente. Tem mulher que é assim, se está bem, ela está sorridente. Se alguma coisa desagrada ela, ela fecha a cara, faz bico e vira uma encrenca de duas pernas. Sabe por que isso acontece? Porque a alegria, a estabilidade emocional não estão baseadas em Cristo. Está baseada na circunstância. E aqui eu vou usar os dois. Um homem e uma mulher que mudam o seu estado de humor por causa que a circunstância mudou, são escravos das circunstâncias. E não estão servindo a Deus de maneira bíblica. Uma coisa é você se irritar com algo. Mas é uma irritação passageira. Cumpriu o seu momento e acabou. Uma coisa é você se chatear com algo. Uma coisa é você estar preocupado com algo. Outra coisa é o seu estado de humor ser dominado pela situação. Isso não é bíblico. Seu estado de humor é dominado pelo Espírito Santo. Amém? Que mais? Mulheres vaidosas ao extremo. Gente, falar uma coisa para vocês. Quando Deus na Escritura vai fazer um elogio ou vai citar bênçãos, ele fala, te darei joias. Quando ele se comunica com Israel, te fiz toda bonita, cuidei de você, te dei vestidos, fiz tudo. Gente, a vaidade é algo de Deus. Vaidade é bênção. As mulheres já têm uma beleza natural. E junta com cuidados.
aquela beleza aflora mais ainda, cada uma à sua maneira. Cada uma tem a sua beleza. Agora, uma mulher extremamente vaidosa é terrível. Vai gastar demais, vai ser fútil demais, vai ter uma cabeça voltada numa realidade. E hoje em dia, nós vivemos uma sociedade onde se preza demais pela vaidade. Gente, não é assim. Se você está apostando todas as suas fichas na sua aparência exterior, por favor, pega uma foto de 10 anos atrás e compara. Você vai poder contar o número de rugas, o número de marca facial, o número de quilos a mais que você tem. E se você esperar mais 30 anos, você vai envelhecer mais ainda. Por exemplo, eu sou um senhor de 57 anos, eu procuro me cuidar, mas como? Ando com uma roupa adequada, procuro estar com o cabelo cortado, entendeu? Tomado banho certinho. A Paula já não é mais aquela menina de 20 anos que eu conheci. Ela se cuida, ela se veste, ela se arruma. Meu modo de ver é uma moça muito bonita. Mas dentro do bom senso, nós vamos envelhecer. E qual o problema de envelhecer? Você só confia se você só confia na sua aparência exterior, meu amigo, você está numa roubada. Porque mesmo que você pule numa piscina de botox, a aparência exterior vai se desfazer. Fica 15 dias internado no hospital para ver onde vai parar a sua aparência exterior. Aí você vai entender o que eu estou falando. É muito bom se cuidar? É, mas sem exagero. E hoje em dia o que acontece? Homens e mulheres estão exagerando nisso. Compraram uma ideia irreal, do Photoshop irreal, de situações que não existem e estão querendo reproduzir na própria vida. Porque é uma vaidade extremada, que não funciona. Amém? E aí, o último caso que eu coloquei aqui. Mulheres eternamente descontentes. Gente, tem homem também assim. É que tem coisa aqui que serve para os dois. Veja, o descontentamento é falta de gratidão. Você pode estar indignado com a situação, falar, olha, essa situação aqui não está me agradando, mas eu vou confiar em Deus e vou fazer o que é possível para mudar ela. Agora tem gente que em vez de colocar toda a sua força para mudar uma situação difícil, ela coloca toda a sua força para murmurar, para reclamar. Paulo fala, tendo que comer, tendo que vestir, nisso dai graças. Esse é o padrão neotestamentário. Tem que comer, tem que vestir. Como eu costumo dizer, somos uma igreja de milionários. Porque a gente tem bem mais que comer que vestir. Entendeu? Agora, uma mulher, um homem, que vive reclamando o tempo todo, estão sendo ingratos a Deus, estão esquecendo de irmãos espalhados pelo mundo, estão esquecendo de pessoa que não tem nem o que comer direito. E isso é muito sério. Isso é muito terrível. Amém? Agora vamos lá. Provérbios 31, versículo 10, vou ler de novo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Gente, rubi é uma pedra vermelha preciosa de alto valor. O livro de Provérbios está dizendo que a mulher que é virtuosa, uma mulher de Deus, ela vale muito mais que uma pedra de rubi.
Gente, uma pedra de rubi lapidada é a coisa mais linda que tem. O símbolo aqui está nos mostrando o seguinte: se você é uma mulher virtuosa, você vai brilhar como uma joia. É isso que o texto está querendo dizer, entre outras palavras. Entendeu? Então você vai aparecer por ser virtuosa, você vai aparecer por ser de Deus. Você vai aparecer por ser alguém diferenciado. Alguém que ama o Senhor. Não porque está toda emperequetada com vestido de uma moda, sapato de uma moda, joia de ouro, um monte de coisa. Entendeu? Melhor cabeleireiro da cidade, melhor maquiagem. Entende? Não, a beleza está na virtude. Quem tem a virtude é mais bonito, é mais valioso que um rubi, que é uma joia maravilhosa. E o texto continua, versículo 11. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Irmã, coisa mais preciosa que você pode ter é a confiança do seu marido. É um marido que confia em você, que tem você como parceira. Gente, isso é o maior tesouro que tem. Se você olha para o seu relacionamento, você ainda não é esse tipo de mulher, comece a orar e comece a trabalhar nesse sentido. Peça unção a Deus para que essa situação mude. Porque o alvo de Deus para o casamento é que a mulher goze de plena confiança no seu marido. Eu conheço homens que têm pavor de dar um cartão de crédito na mão da mulher. Se ele der, ela vai fazer dívida. Eu conheço mulheres que hoje em dia, sim, que sabem que se o marido for sozinho comprar alguma coisa num grande magazine, ele vai fazer besteira, ele vai comprar o que não deve. Porque hoje em dia a coisa desandou de tal forma que os homens desenvolveram hábitos errados. Ele não gasta com a maquiagem, mas ele gasta com o som do carro. Ele gasta com aquilo que ele gosta de fazer. Entendeu? Os cônjuges têm que ter a confiança uns dos outros. A mulher é virtuosa. O marido confia nela em tudo. Vamos continuar. 12. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Irmã, você cuida bem do seu marido? Ou você só mete a boca do seu marido? Ou você só grita com o seu marido? Ou você só difama o seu marido? Olha o que o versículo fala. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias. Ai, pastor, eu estou com tensão pré-menstrual. Ah, irmã, você está precisando de unção do Espírito Santo, porque você não age conforme o seu temperamento, conforme fatores externos. Você age pelo que a Bíblia fala, e a Bíblia fala que a mulher virtuosa faz bem ao marido. Você é um instrumento de bondade para com seu marido? Ah, pastor, é que você não conhece meu marido é uma encrenca. Aqui no versículo está escrito marido bom ou marido ruim? Na tua Bíblia aí está escrito marido bom ou ruim? Na tua tá? Não, na minha tá sim. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Pastor, meu marido é uma encrenca. É, irmã, não é mais encrenca do que eu e você. Jesus foi moído pelas nossas transgressões. E se submeteu até o último momento. E sofreu uma coisa que ele não precisava sofrer. Será que você não está contribuindo também para o seu marido ser uma encrenca? Eu já vi casos em que a mulher era o maior objeto de destruição do casamento. Vamos seguir, versículo 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos.
Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Olha que interessante. Esse texto, quando ele foi criado, ele tem 3.000 anos, aproximadamente. Essa mulher trabalhava fora. Ela cuidava do seu lar e dentro do seu lar, ela era uma negociante de lã e linho, que não é coisa barata. E veja que interessante, da maneira que ela fazia eu não sei, mas como um navio mercante ela trazia o recurso de longe. O texto não dá detalhes. Mas essa mulher ganhava dinheiro. Na cidade de Filipos tinha uma irmã chamada Lídia. E ela era vendedora de púrpura. E Paulo a evangelizou e ela creu. E essa mulher tinha um recurso tal que ela recebeu os missionários na sua casa. E ainda brigou com eles, falou, vão para minha casa. 2.000 anos atrás. E era uma serva de Deus. A Bíblia não tem nada contra uma mulher que trabalha. A Bíblia só alerta para você não vender sua alma e sua vida para o diabo por causa de uns trocados a mais e destruir toda a sua família. Pastor, não sei como fazer. Peça a Deus. Tiago fala, Tiago, irmão de Jesus, fala. Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar sabedoria para você fazer. E o texto continua, versículo 15. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Olha que interessante, gente, vou falar uma coisa para vocês. Essa história de filho sair para ir para a escola com a mãe dormindo, guardado uma exceção ou outra, eu fico me perguntando se não vai contrário ao que o texto de Provérbios aqui fala. O que eu já vi de caso de homem e mulher que fica na cama. Lógico, a pessoa tem um horário que chega tarde. Existem as exceções. Gente, bom senso, por favor. Não deixe o radicalismo roubar a essência da palavra. Eu estou falando de vidas normais, como em geral tem na nossa igreja. Gente, a pessoa, e lógico, existem as exceções, mas dentro de uma normalidade, gente, que custa acordar às 6 horas da manhã, fazer um café, tá ali junto, Deus abençoe seu dia. Vá em paz. Entendeu? Quanta omissão, quanta falta de amor. Essa mulher aqui, olha que interessante, ela era uma mulher de prontidão, acordava cedo para alimentar. Naquela época não tinha fogão a gás. Era fogão a lenha. Só que ela era uma mulher que, além de trabalhar muito, ela tinha autoridade, porque ela dava ordem às suas servas. Se você é alguém que serve com comprometimento, é dedicado naquilo que Deus te comissionou, você provavelmente vai ser colocado numa posição de autoridade. Tem mulher que quer autoridade sem servir ninguém. Não vai ter. Essa mulher servia todo mundo, principalmente ao seu marido, ao seu lar. O que ela tinha debaixo de si? Pessoas sob a sua autoridade. E sabe por que ela tinha isso? Porque ela era competente. E não tinha preguiça. Essa é a mulher bíblica. Sabe, que bota para quebrar. Deus capacita, ela vai e faz. Não, porque eu sou uma mulher empoderada. Você olha e fala, o quê? Empoderada o quê? Acorda. Minha tia acordava às 5 horas da manhã, pegava 2 horas de ônibus, chegava numa loja, trabalhava 12 horas. Aí voltava, ainda chegava em casa, fazia não sei o quê. Empoderada. Desculpe o peso da palavra, você é uma trouxa que está sendo enganada pelo sistema.
Empoderado é alguém com essa realidade aqui. Alguém que faz, acontece e é colocado sob autoridade. Aliás, é colocado com pessoas debaixo da sua autoridade. Isso aqui é empoderamento. Ganha dinheiro. Não é uma pessoa enganada por propaganda mentirosa da mídia. Estão arrancando sua pele e você não está percebendo. Para analisar. As mulheres que eu conheço, já conversei isso, tem gente que não gosta muito que eu falo isso, mas as mulheres que eu conheço que botavam para quebrar, não tinha esse papo de feminismo. Elas simplesmente botavam para quebrar. Elas eram, não precisava falar, porque elas eram. Tinha defeito, tinha coisa a corrigir, tinha deficiência, tinha, mas elas eram. Fazia. Entendeu? Não falava. Quem disse que para você ser empoderado precisa andar que nem uma perua? Isso é ser espalhafatosa. Isso é ser vulgar. Porque mulheres bonitas têm recato. São recatadas. Mas se precisar, bota para quebrar. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 16, olha o que ela fazia. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto das suas mãos. Olha que interessante. Essa mulher vai, examina uma propriedade rural e compra com o dinheiro dela. Aonde ela conseguiu o dinheiro dela? O versículo anterior explica, o 13, busca lã e linho. Essa mulher gerava recurso no nível tal que ela compra uma propriedade. Olha que interessante. Era uma empreendedora, planta uma vinha. Não ficava comprando mentira da mídia. Nossa, eu sou uma mulher vitoriosa. Irmã, quanto você ganha? R$222 cada 2 meses. Ah, irmã, desculpe, você é uma enganada. Já viram isso? Nossa, estou na plenitude da bênção. Quanto você ganha? R$437 em 9 meses. Estou melhorando. Mês que vem eu ganhar 438. Ô, gente, acorda. Entende? Não vejo nenhum problema. Já vi gente que trabalhou por R$50 e era o que dava para fazer na época. Eu estou falando, é muito mais profundo do que isso. É a pessoa que acha que faz, essa mulher aqui, ela trabalhava na sua casa, cuidava da sua casa, tinha confiança do seu marido e com o dinheiro da renda dela, ela comprou uma propriedade e ainda empreendeu, plantou uma vinha. Vinha você faz para plantar vinho, para fazer vinho. Tem que ter lagar para moer, tem que ter barril para guardar, tem que ter depósito para pôr, tem que ter funcionário para colher a uva. Será que não te venderam uma ideia errada de que a Bíblia é contra o sucesso das mulheres? Que está cheio de mulher que o sonho dela é viver que nessa mulher aqui. Se eu pegasse esse texto, tirasse a palavra Bíblia, fizesse um congresso num grande hotel de Curitiba, centenas de milhares de mulheres iam querer comprar o livro que saiu esse texto. Era só mudar meia dúzia de palavras aqui e pôr o sinônimo. E daí botar a capa bonita, com uma bolsa e um sapatão legal, e dar o título legal, ficava rico. Mas essa é a Bíblia, acusada de ser contra a mulher. Eu pergunto, gente, que mulher não quer esse sucesso aqui? Seguindo, versículo 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Vamos fazer uma pausa aqui, gente. Essa mulher encontra força onde os outros não têm.
Se precisar trabalhar à noite, depois do dia inteiro, ela trabalha e ainda produz. Ela é tão forte que ela consegue fazer mais do que os outros. E aí o texto continua, versículo 20. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Olha que interessante. Cuida da vestimenta da família, tem um coração bondoso para o pobre, e ainda é uma mulher elegante que se veste de seda. A seda era um dos tecidos mais caros da época. A seda aqui era o tecido importado, que só as pessoas mais bem-sucedidas tinham. Essa mulher aqui é uma CEO, é uma empresária. Só que na sua posição certa, no seu lar, cuidando da família, vestindo seus filhos. Só que ela é tão ungida por Deus que ela consegue realizar as duas coisas bem. Para fazer isso precisa de unção. Para ter unção precisa obedecer. Sem obediência não tem unção. Pastor, eu quero unção. Obedece. Isso é para homens e para mulheres. Obedece. Você vai descobrir o que é unção. Amém? Vamos lá. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. O que acontece? Os homens de renome ficavam na porta da cidade. O que o texto está querendo dizer? Essa mulher aqui, ela é tão capaz, ela é tão bênção, que ela faz do marido dela um homem rico e reconhecido na cidade. Ele tem respeito. E nessa época aqui, se uma mulher desrespeitasse seu marido, era uma das maiores desonras para o homem. Jamais se sentaria com os anciãos. Sabe aquelas mulheres que desrespeitam o marido na frente de todo mundo? Aqueles maridos que desrespeitam as mulheres. Falei na palavra passada, ó, se falar do meu lado é sair, você já arrumou encrenca. Se a irmã falar indevido com o marido, eu vou parar e falar, irmã, não, ó, não me leve a mal, mas não se dirija mais ao seu marido assim na minha frente. Está errado. Isso é pecado. E aí o texto continua, 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Olha, tudo que ela faz vai se transformar em bênção no futuro, porque ela planta sementes corretas e colhe sementes corretas. É isso que o texto está falando. 25. A força e a honra são seu vestido. Não, 26. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Olha o 30. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Até aqui, veja que interessante. Ela não é preguiçosa, ela é admirada pelos filhos, ela é respeitada pelo marido. É uma mulher de sucesso, do ponto de vista bíblico. Não precisou vender a alma para Mamon, não precisou vender os filhos, não precisou destruir o casamento. Ao contrário, dentro de um casamento bíblico, de um papel bíblico, experimentou a plenitude da bênção.
Isso aqui não acontece da noite para o dia. Isso aqui é um processo. Mas todo processo tem um começo, e todo processo tem um andamento, e todo processo tem um fim. Se você nunca começar, nunca vai ter. E sabe qual é a melhor maneira de começar? Tanto homens como mulheres, não falei isso na palavra passada. É chegando diante de Deus, confessando seu pecado, de maneira sincera, falando, Senhor, ó, isso aí que o pastor falou, que a tua palavra falou, eu não faço na minha vida. Me perdoa, porque eu descobri que isso é pecado. Eu quero ser uma mulher que te agrada, eu quero ser um homem que te agrada, eu quero ter uma vida bíblica, eu quero ter um casamento bíblico, eu quero ter uma família bíblica. Mas isso não é algo automático, isso é algo construído. Como? Através da obediência às verdades bíblicas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. A minha oração nessa noite é que nós possamos realmente enxergar essas verdades e praticá-las. Capacita a tua igreja, sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.